Neste exato momento, você pode estar carregando uma culpa insuportável. Uma culpa que nunca deveria ter existido. A culpa de querer se colocar em primeiro lugar. A culpa de preservar a sua energia, o seu tempo, a sua paz. Nicolau Maquiavel. Sim, aquele Maquiavel descobriu algo que a instituição religiosa tem mantido em segredo por séculos. 7 versículos bíblicos que provam, sem sombra de dúvida, que Deus não apenas permite, mas exige que você seja, como dizem por aí, egoísta. Mas calma, não é blasfêmia, é estratégia divina. E nos próximos minutos, você vai entender por que te ensinaram exatamente o contrário. Já sentiu aquela sensação de estar sendo sufocado? Alguém pede seu tempo, sua ajuda, seu dinheiro, e mesmo no limite, sem um tostão no bolso, precisando daquilo para você, você acaba cedendo. Por quê? Porque aquela vozinha lá dentro te sussurra que dizer não é pecado. E pensar em si mesmo é egoísmo puro, que os bons seguidores fiéis se sacrificam. E assim você vai, dia após dia, se esvaindo em causas alheias, enquanto a sua própria vida desmorona, feito castelo de areia. Maquiavel estudou isso. Ele percebeu que essa programação, essa lavagem cerebral, não vem de Deus. Vem de quem se beneficia, da sua abnegação. A promessa que te fizeram era linda. Se você se sacrificar pelos outros, Deus te recompensará. Se você se negar, será abençoado. Se você der a outra face, encontrará a graça divina. E você acreditou, porque foi ensinado desde criança, porque os pastores repetiram, porque sua família cobrou. Mas olhe para a sua vida agora. Seja honesto. Toda essa abnegação te trouxe paz interior, te trouxe prosperidade, ou te trouxe exaustão, ressentimento e aquela sensação terrível de que você está vivendo para todos, menos para você? Maquiavel não era um homem religioso, no sentido tradicional da palavra. Ele era um observador brutal da natureza humana. E ele percebeu algo que poucos têm a coragem de admitir. As instituições religiosas, ao longo da história, descobriram que pessoas submissas, culpadas e que se auto-sacrificam são muito mais fáceis de controlar. Não é teoria da conspiração, é estratégia de poder. E funciona há milênios. Mas aqui está o paradoxo, a reviravolta. Que Maquiavel revelou, os próprios textos sagrados que usam para te manipular, quando lidos sem filtros, dizem exatamente o oposto. O primeiro versículo está em Mateus 22:39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já parou para analisar essa frase? Não diz amar o próximo mais do que a si mesmo. Diz como a si mesmo. O amor próprio é a métrica, é o padrão, a régua. Você não pode dar o que não tem, se você não se ama, se você não se preserva. Se você se esvazia completamente, o que sobra para oferecer? Migalhas de ressentimento. Maquiavel entendeu isso. Ele viu que até Jesus estabeleceu uma hierarquia. Primeiro você, depois o outro, não por crueldade, mas por uma questão de sobrevivência, de sustentabilidade. Mas espere, porque isso é só a ponta do iceberg. O segundo versículo vai ainda mais fundo e vai te chocar. Está em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Leia de novo. Pior que um descrente. Isso significa que negligenciar o seu próprio bem-estar e o da sua família é considerado uma traição à fé. Não é egoísmo cuidar de si, é mandamento, é lei.
Maquiavel usava esse versículo para desmontar o argumento da abnegação total. Se Deus considera negligenciar os seus próprios como algo pior do que não ter fé, então se colocar em último lugar não é virtude, é desobediência. Você pode estar pensando, mas e sobre doar sem esperar nada em troca? E sobre servir ao próximo? Calma, chegaremos lá. Vamos ao terceiro versículo, e ele muda completamente o jogo. Gálatas 6:5 diz: cada um levará o seu próprio fardo, não o fardo dos outros, o seu próprio. Paulo, o apóstolo mais citado quando o assunto é sacrifício, deixa claro: você é responsável por você. Os outros são responsáveis por eles. Existe ajuda mútua? Sim. O versículo anterior fala sobre levar as cargas uns dos outros. Mas logo em seguida, essa ressalva brutal. No final das contas, cada um carrega o próprio fardo. Maquiavel viu nessa aparente contradição uma verdade estratégica. Ajude quando puder, mas nunca a ponto de perder a capacidade de carregar o seu próprio peso. E aqui a coisa começa a ficar realmente interessante, porque os próximos 4 versículos não são sobre abnegação, são sobre autopreservação. Brutal. E é isso que ninguém te conta. O 4º versículo é de Mateus 10:14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Essas são palavras de Jesus. Jesus instruindo seus discípulos a abandonarem quem não os aceita, sem insistir, sem se sacrificar tentando convencer, sem desperdiçar energia. Sacudi o pó e siga em frente. Maquiavel chamava isso de economia de poder. Não gaste recursos onde não há receptividade. Não é crueldade, é sabedoria estratégica. Até Jesus praticou isso. E se até Jesus estabeleceu limites, quem é você para se sentir culpado por fazer o mesmo? Pense nisso. Quantas vezes você insistiu em relações tóxicas porque achava que tinha que perdoar? Sempre. Quantas vezes você se esgotou tentando ajudar quem não quer ser ajudado? Jesus disse: sacudi o pó. Maquiavel disse: preserve seu poder. Ambos estão falando a mesma coisa, só que um é chamado de santo e o outro de imoral. O 5º versículo vai te incomodar profundamente. Está em Lucas 9:60. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um homem pediu a Jesus permissão para enterrar o próprio pai antes de segui-lo. A resposta foi essa, brutal, fria e absolutamente maquiavélica. Maquiavel não estava inventando nada. Ele estava observando o que os textos sagrados sempre disseram. Sua missão vem antes. Seu propósito vem antes, até de obrigações familiares que parecem sagradas. Jesus não disse isso para ser cruel, disse para mostrar a hierarquia de prioridades. Se você se perde em obrigações que não são suas, você trai a sua verdadeira missão. Quantas vezes você abandonou seus sonhos, seus projetos, a sua paz, porque tinha que atender às expectativas de terceiros? Quantas vezes você se sacrificou em nome de deveres que eram, na verdade, manipulações emocionais disfarçadas de amor? Jesus estabeleceu um padrão. Maquiavel apenas o aplicou à realidade política. Você tem uma missão. Se você a abandona para agradar a todos, você não está sendo virtuoso, está sendo um covarde. Mas calma, porque o 6º versículo é o mais controverso de todos. Está em João 2:4. A mãe de Jesus pede que ele resolva um problema em um casamento. A resposta dele? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Ele chamou a própria mãe de mulher e disse: "Que tenho eu contigo?" Isso não é agressão, é estabelecimento de limite, até com a mãe, até em um contexto de pedido genuíno. Jesus disse não, porque não era o momento dele, porque não era a prioridade dele, porque ele tinha autonomia sobre o seu tempo e as suas ações. Maquiavel estudou isso e percebeu: se até Jesus estabeleceu limites com a mãe, qualquer discurso sobre sacrifício total e abnegação completa é manipulação. Você foi ensinado que bons filhos nunca dizem não aos pais, que bons irmãos sempre estendem a mão, que boas pessoas nunca colocam limites. Jesus discorda. Ele estabeleceu limites até com Maria. E continuou sendo considerado perfeito. A lição maquiavélica: estabelecer limites não te transforma em um monstro, te torna estratégico, te torna saudável, te torna humano. E agora, o 7º versículo, o mais brutal, o que fecha o argumento de Maquiavel de forma absoluta, está em Marcos 8:36. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui está o paradoxo final. Jesus não está falando de ganhar o mundo para si. Está falando da alma, da essência, do eu verdadeiro. E a pergunta é: o que adianta você ganhar a aprovação de todo mundo, cumprir todas as expectativas, sacrificar-se em todos os altares, se no processo você perde quem você realmente é? Maquiavel percebeu: o maior pecado não é priorizar-se, é a autotraição. Quando você se anula para agradar os outros, você não está sendo santo. Está cometendo um suicídio espiritual. Está traindo a centelha divina que existe em você. Está desperdiçando o presente da vida em função de aprovações que nunca virão. E isso, segundo o próprio Jesus, é perder a alma. É o pior destino possível. Então, aqui está a verdade que Maquiavel provou com esses 7 versículos. Deus não quer você sacrificado. Deus quer você estratégico. Não quer você em exaustão. Quer você sustentável. Não quer você anulado. Quer você em equilíbrio. A priorização que te ensinaram a odiar não é a priorização de que estamos falando. Estamos falando de autopreservação sagrada, de colocar sua máscara de oxigênio primeiro para poder ajudar os outros depois, de entender que você não pode servir ninguém se você está vazio, de aceitar que Deus te deu uma vida e você tem a responsabilidade de honrá-la, não de desperdiçá-la. É como diz o ditado: Deus ajuda quem cedo madruga, mas não adianta madrugar e não saber o que fazer. Mas, por que então te ensinaram o contrário? Por que pastores pregam abnegação total? Por que sua família cobra abnegação constante? Maquiavel tinha a resposta. Pessoas culpadas são mais controláveis. Pessoas que se sentem em dívida são mais obedientes. Pessoas que acreditam que seus desejos são pecados são mais submissas. E instituições, sejam religiosas, familiares ou sociais, prosperam na submissão alheia. Não é sobre maldade, é sobre estrutura de poder. É como puxar o tapete sem que ninguém perceba. E funciona porque você não questiona, você apenas obedece e se culpa. A revelação de Maquiavel não é sobre te transformar em um monstro egoísta. É sobre te libertar da culpa que te paralisa. Sobre te mostrar que até os textos que usam para te manipular, quando lidos com honestidade, validam sua necessidade de autopreservação. Sobre te ensinar que dizer não é pecado, é sabedoria. Que estabelecer limites não é crueldade, é saúde mental. Que colocar-se em primeiro lugar não é traição a Deus, é obediência à sua própria essência divina. Você passou a vida acreditando que servir a Deus significava se apagar, mas
E se servir a Deus significasse justamente o oposto? E se significasse honrar completamente o ser que ele criou, com suas necessidades, seus limites, seus desejos legítimos? E se a verdadeira blasfêmia fosse desperdiçar sua vida em altares de culpa construídos por quem se beneficia da sua submissão? Esses 7 versículos não são exceções, são a regra que foi distorcida. Jesus amava as pessoas, mas também estabeleceu limites brutais. Jesus servia, mas também se preservava. Jesus ensinava a abnegação do ego falso, nunca da essência verdadeira, e Maquiavel, ao observar isso, não estava corrompendo a fé, estava restaurando a sua verdade estratégica original. Mas a distorção não foi acidente, foi estratégia. E Maquiavel documentou isso em seus escritos políticos. No capítulo 18 de O Príncipe, ele escreve: um governante prudente não pode nem deve manter a palavra dada quando isso se volta contra ele. Ele não estava sendo cínico, estava sendo honesto sobre como o poder realmente funciona. E as instituições religiosas entenderam isso perfeitamente. Elas perceberam que se conseguissem convencer as massas de que autoabnegação era virtude suprema, teriam uma população eternamente controlável. Deixe-me te dar exemplos históricos concretos de como isso foi usado. Na Idade Média, a Igreja Católica criou o conceito de indulgências. Você pecou? Pague. Você quer salvação? Doe suas terras. Você quer perdão? Sacrifique-se em peregrinações. E a base teológica? Abnegação total, abnegação constante, morte do ego. Mas observe a ironia maquiavélica. Enquanto pregavam pobreza para os fiéis, os papas viviam em palácios. Enquanto exigiam castidade dos padres, mantinham amantes e filhos ilegítimos. Enquanto cobravam a abnegação das massas, acumulavam riquezas absurdas. Maquiavel viu isso de perto. Ele trabalhou na corte florentina. Ele negociou com Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Ele testemunhou a hipocrisia em tempo real. É como o ditado: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E não é só história antiga. Em 2023, o televangelista Kenneth Copeland foi investigado por manter um patrimônio de 760 milhões de dólares, enquanto pregava que seus fiéis deveriam doar tudo pela fé. Em 2018, o pastor Edir Macedo, da Igreja Universal, foi acusado de lavagem de dinheiro enquanto pedia que seus seguidores sacrificassem até o pouco que tinham. Em 2019, mega-igrejas americanas receberam mais de 7 bilhões de dólares em doações enquanto seus líderes viajavam em jatos particulares. Maquiavel previu isso há 500 anos. Ele escreveu: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Ele sabia: quem controla a culpa alheia, controla o dinheiro alheio. E a culpa é a ferramenta mais eficiente que existe, porque ela não precisa de exército, não precisa de polícia. Ela se autossustenta dentro da sua própria cabeça. Uma vez implantada, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, te convencendo de que você prioriza-se, que você é pecador, que você precisa sacrificar-se mais. E toda vez que você pensa em parar, a culpa surge e te puxa de volta. É um sistema perfeito de controle. Maquiavel chamava isso de controle pela virtude aparente. Faça as pessoas acreditarem que a submissão é virtude e elas se submeterão voluntariamente. É como lavar as mãos depois de manipular a situação. Mas há um problema com esse sistema. Ele eventualmente quebra, porque ninguém consegue se autotrair infinitamente.
Em algum momento, o corpo colapsa, a mente entra em depressão, o espírito se apaga, e quando isso acontece, você tem duas escolhas: continuar se culpando por não conseguir ser o mártir perfeito que te ensinaram a ser, ou questionar se o problema não está em você, mas no sistema que te programou. Maquiavel fez essa escolha no século XVI. Ele decidiu questionar, e por isso foi chamado de imoral, de diabólico, de corrupto. Mas ele não estava ensinando maldade, estava ensinando visão clara, estava arrancando as máscaras, estava mostrando que os mesmos líderes que pregam abnegação não sacrificam nada, que os mesmos textos usados para te culpar, quando lidos sem filtros institucionais, validam totalmente sua necessidade de autopreservação, que o jogo sempre foi sobre poder, e que você só perde porque aceitou jogar pelas regras de quem se beneficia da sua derrota. No capítulo 15 de O Príncipe, Maquiavel escreve algo que se aplica perfeitamente aqui. Há tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandona o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende antes a ruína que a preservação. Traduzindo, se você vive pelos ideais irreais que te impuseram, você se destrói. A preservação vem de aceitar a realidade, não de perseguir fantasias de santidade, que nem os próprios santos alcançaram. E aqui está a realidade que ninguém quer admitir. Até os santos estabeleceram limites. Santa Teresa de Ávila escreveu em suas confissões sobre a necessidade de períodos de solidão e autocuidado. São Francisco de Assis, o santo da pobreza, ainda assim se retirava regularmente para cuidar de sua saúde mental e espiritual. Madre Teresa de Calcutá, em suas cartas privadas reveladas após sua morte, admitiu décadas de dúvida. E a necessidade de estabelecer limites para não entrar em colapso. Até os maiores exemplos de altruísmo da história praticaram o priorizar-se sagrado. Mas isso não é o que te ensinam. Te ensinam a versão mítica, a versão impossível, a versão que te mantém em eterna inadequação. Maquiavel tinha uma frase brutal: os homens devem ser acariciados ou destruídos. Parece cruel. Mas o que ele queria dizer é que meio termo não funciona. Ou você estabelece limites claros, ou você será consumido. Não existe equilíbrio entre se trair completamente e se preservar minimamente. Ou você se preserva estrategicamente, ou você entra em colapso. E quando você colapsa, você não serve a ninguém, nem a Deus, nem aos outros, nem a si mesmo. Você vira apenas mais um caso de burnout espiritual, em uma sociedade que fabrica mártires descartáveis. Então aqui está o método, o caminho do priorizar-se sagrado que Maquiavel extraiu desses 7 versículos. Primeiro, ame a si mesmo como medida para amar outros, sem culpa, sem justificativas. Seu bem-estar é a base, não o opcional. Segundo, cuide dos seus, especialmente de você mesmo, porque negligenciar isso é pior que não ter fé. Terceiro, carregue seu próprio fardo e entenda que você não é responsável por salvar ninguém além de si. Quarto, sacuda o pó onde não há receptividade. Não insista, não se esgote. Preserve seu poder para onde ele pode realmente fazer diferença. Quinto, sua missão vem antes de obrigações que outros impõem. Mesmo que pareçam sagradas, mesmo que venham de família, sua vida tem um propósito e você não pode traí-lo. Sexto, estabeleça limites até com quem você ama, porque limites não são rejeição, são clareza de que seu tempo e energia têm valor. E sétimo, nunca perca sua alma tentando ganhar aprovação alheia, porque no final, a única pessoa com quem você tem que viver eternamente é você mesmo,
Maquiavel não inventou o priorizar-se sagrado. Ele apenas teve a coragem de nomear o que sempre esteve nos textos. A coragem de dizer que Deus não criou você para ser capacho. Criou você para ser estratégico. Não te criou para ser mártir. Te criou para ser sustentável. Não te criou para se perder. Te criou para se encontrar. E, a partir desse encontro, servir de verdade. E aqui está a parte que ninguém te conta. Quando você começa a praticar o priorizar-se sagrado, algo extraordinário acontece. Você não se torna um monstro, você se torna mais capaz de ajudar, porque agora você ajuda de um lugar de plenitude, não de vazio. Você não ajuda esperando aprovação ou por medo de culpa. Você ajuda porque pode, porque quer, porque tem recursos internos para isso. E essa ajuda é infinitamente mais poderosa que a abnegação ressentida de quem se esvazia e depois cobra. As pessoas vão te julgar, vão dizer que você mudou, que ficou egoísta, que não é mais espiritual. Deixe elas falarem. Maquiavel ensinou: a opinião alheia não paga suas contas, não cura sua ansiedade, não devolve seu tempo perdido. Jesus mostrou: até ele foi crucificado por estabelecer limites e falar verdades inconvenientes. Se julgaram o Filho de Deus, vão julgar você, mas a liberdade de viver sem culpa vale mais que qualquer aprovação externa. Essa revelação que você acabou de receber não é apenas informação, é libertação. Libertação de uma programação que te manteve pequeno, culpado e impotente. Poucos canais têm coragem de mostrar essa verdade, porque ela vai contra o sistema inteiro que lucra com sua submissão. Cada vídeo assim é um risco. Cada palavra dessas pode gerar ataques de quem prefere te ver obediente. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: quero mais verdades assim. Quero mais conteúdo que me liberta, não que me prende. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando sua própria liberdade, porque canais que falam a verdade brutal precisam de apoio para continuar existindo em meio a algoritmos que preferem te ver passivo. Não é sobre o valor, é sobre a mensagem, é sobre você se posicionar do lado da verdade, não da manipulação conveniente. Você não é só espectador, você é aliado de quem busca poder real, não ilusões confortáveis. Faça parte dessa transformação. Agora, o que você faz com isso? Como você aplica o priorizar-se sagrado na prática? Primeiro, identifique onde você está se sacrificando por culpa, não por escolha genuína. Onde você diz sim, mas quer dizer não. Onde você se anula para não desapontar. Faça uma lista real. Escreva: aquele amigo que sempre pede dinheiro emprestado e nunca devolve. Aquele familiar que te liga toda semana com drama e espera que você resolva. Aquele colega de trabalho que te passa suas tarefas. Aquele parceiro que te cobra presença constante, mas nunca reconhece seu esforço. Escreva tudo, porque o que não é nomeado não pode ser transformado. Segundo, estabeleça um limite pequeno, apenas um. Diga não a algo que você sempre cedeu. Observe o desconforto. Observe a culpa emergindo e respire através dela. Lembre dos 7 versículos. Lembre que até Jesus fez isso. Quando a culpa vier, e ela vai vir, diga em voz alta: eu não estou sendo egoísta, estou sendo estratégico. Deus quer que eu me preserve. Repita isso quantas vezes for necessário. Você está reprogramando décadas de condicionamento. Seja paciente consigo mesmo. Terceiro, comece a nutrir a si mesmo com a mesma intensidade que nutria os outros. 1 hora por dia, só sua. Um investimento em você. Um prazer sem justificativa. Pode ser ler um livro. Pode ser caminhar em silêncio.
Pode ser simplesmente não fazer nada e não se culpar por isso. Trate esse tempo como sagrado, porque ele é. É o tempo que você está usando para reconectar com a centelha divina que você abandonou para agradar humanos falíveis. Quarto, sacuda o pó. Identifique um relacionamento ou situação onde você está se esgotando sem retorno. E se afaste, com paz, mas com firmeza. Você não precisa brigar, não precisa justificar, não precisa convencer ninguém de que seu limite é válido. Simplesmente defina seus limites e mantenha-os. Jesus não ficou explicando por que sacudiu a poeira das sandálias. Ele simplesmente sacudiu e seguiu em frente. Faça o mesmo. No começo, você vai se sentir culpado. A programação é forte. Décadas de condicionamento não desaparecem da noite para o dia. Mas a cada vez que você estabelece um limite e sobrevive, a culpa diminui. A cada vez que você se coloca em primeiro lugar e percebe que o mundo não desaba, a clareza aumenta e, eventualmente, você chega a um ponto onde priorizar-se, esse egoísmo sagrado, não é mais um esforço, é sua natureza. É você finalmente vivendo alinhado com quem você sempre foi, antes que te ensinassem a se trair. Maquiavel viveu há 500 anos, mas ele entendeu algo que a maioria das pessoas ainda não entende. O poder real não vem de dominar os outros, vem de dominar a si mesmo. E você não pode se dominar se você está constantemente se traindo por culpa. Você não pode ter paz se você está sempre se sacrificando por medo do que os outros vão pensar. Você não pode servir a Deus se você está destruindo a própria criação divina que você é. É como diz o ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Mas também quem se ajuda. Esses 7 versículos não são a palavra final, são o começo da conversa. A conversa que você deveria ter tido há anos, mas que foi sabotada por quem lucrava com seu silêncio. Agora você sabe. Deus não quer você exausto, quer você estratégico, não quer você culpado, quer você livre. Não quer você pequeno, quer você poderoso. E o primeiro passo para esse poder é parar de se trair em nome de uma santidade falsa, que só serve para te controlar. Você tem uma vida, uma única, e ela é sua responsabilidade sagrada, não de seus pais, não da igreja, não dos amigos, sua. E se você a desperdiça tentando ser o que os outros querem, você não está honrando a Deus, está cometendo o maior pecado possível, perder sua alma tentando ganhar aplausos que nunca virão. Maquiavel te deu os 7 versículos, Jesus te deu os exemplos. Agora, a escolha é sua. Continuar se traindo por culpa, ou finalmente se honrar com coragem. Ser egoísta, ou priorizar-se, é pecado. Ou é você finalmente parando de se sacrificar em altares alheios? Time, me coloco em primeiro. Time, vivo para agradar os outros. Posicione-se nos comentários. E se algum versículo desses te incomodou especialmente, comente qual e por quê. Vamos construir essa conversa juntos. Porque a verdade incomoda, mas a mentira confortável te mantém preso. E você não nasceu para ser prisioneiro. Você nasceu para ser livre.